Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Ultimate Wolverine edição número 11. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Começou pequeno, como quase toda revolução começa, com passos tímidos na escuridão de uma cidade fria, rostos jovens sussurrando ideais que ainda não compreendiam por completo. Reuniam-se em segredos, organizando, aprendendo, construindo o primeiro tijolo de algo que ainda não possuía nome. Chamavam aquilo de seu clube, ingênuo, idealista, acreditando que se a base fosse sólida o bastante, até a mais frágil das casas de cartas poderia resistir. Aos poucos, enquanto informações proibidas ecoavam como fios de luz rasgando um poço sufocante, perceberam que lealdade e confiança não nascem por acaso. São conquistadas, provadas, exigidas. E eles provaram. Soldados começaram a ouvir, civis começaram a seguir, a chama da mudança queimava no beco e nos olhos daqueles que já não aceitavam o silêncio. Pequenos vislumbres de verdades rasgavam a propaganda, espalhando-se como faíscas no ar denso. A mudança estava vindo, mas toda mudança cobra um preço. A violência se aproximava com o estrondo de armas prontas para calar sonhos, lembrando que transformações profundas quebram mais que estruturas, quebram ossos, mentes e corações. Então, quando o primeiro grito ecoou nas ruas, o povo finalmente ouviu um chamado. Um sussurro tímido que, no instante em que encontrou coro, transformou-se em torrente indomável. A indignação, antes contida, cresceu como um rio de degelo, invadindo praças e avenidas com punhos erguidos, cartazes rasgados e vozes perguntando onde estava o líder que prometera ordem. Cada passo daquele levante seguia um único rumo, porque todos os rios, por mais tortuosos, desembocam no mesmo destino: liberdade. Mas a liberdade, delicada como tecido em brasa, exigia riscos terríveis. Os inimigos sabiam que libertar mentes significava selar sua própria ruína, e por isso lutavam com a ferocidade de uma fera encurralada. Ainda assim, quando o opressor e oprimido finalmente se veem frente a frente, desaparecem as diferenças. Tornam-se dois animais famintos pelo mesmo desfecho. Dentro do gabinete, tomado por sombras, a tensão vibrava como lâmina, prestes a se romper. Enquanto Colossus ouve a mensagem de seu irmão. Magia o chamava de traidor e exigia que ouvisse o clamor da multidão, a resposta fria: Quietes, Nezinka. Era hora de se revelar, de assumir que eram a oposição, um grupo que sangrou e tombou para conquistar a liberdade que agora exigiam dele. Junte-se a nós, ou enfrente as consequências. O orgulho ferido de Colossus desprezava ouvir alguém de sua linhagem falar com tamanha submissão. Mas ainda assim, a proposta permanecia, crua e inevitável. E enquanto Magia lembrava que seu irmão não estava errado ao chamar aquilo de confronto entre duas feras, seguindo o único caminho possível, ironizava que era gentil da parte dele falar por ambos. A operação seguia como um sussurro letal, enquanto os agentes confirmavam que o pacote estava seguro. A Cerebomba, uma arma psíquica criada a partir do cérebro de uma telepata, única em seu tipo, capaz de atravessar qualquer defesa mutante. Não havia espaço para falhas. Os melhores haviam sido escolhidos para destruir um único alvo: a oposição. Coordenadas trocavam de mãos, selando destinos dentro de um envelope que apenas líderes conheciam por completo, enquanto o piloto recebia instruções severas. Magia abriria um portal, lançando-o diretamente no espaço aéreo inimigo. Ele teria vantagem, lançaria a bomba e fugiria antes que alguém compreendesse o que havia acontecido. Mas até a cientista responsável parecia hesitar ao lembrar que a arma jamais fora testada, recomendando que ele se mantivesse alto e rápido, porque ninguém sabia a força da explosão. E quando o portal se abriu diante do rugido da aeronave, a missão assassina da Euroásia começou. No calor poeirento da base improvisada da oposição,
O toque insistente de um telefone quebrava a rotina cansada dos rebeldes, ecoando entre cabos, caminhões e a tensão que nunca deixava o ar. Gambit atendia com desdém sonolento, reclamando da hora e perguntando quem era, até perceber que aquela ligação não era para ele, era para Logan. Bastou gritar o nome do mutante para que a energia no ambiente mudasse, como se um fio invisível puxasse o destino da resistência para um novo rumo. Logan surgiu com o seu caminhar pesado, respondendo apenas um seco antes de pegar o telefone com cautela de quem já atendeu ligações que mudaram vidas. Alô? Quem é? A voz do outro lado da linha finalmente se revela, pesada e cansada, dizendo que era Victor. Insistira para que ficassem escondidos por precaução caso tudo ruísse. Logan respira fundo, aliviado por ouvir o velho aliado vivo, lembrando como tinha achado que Victor e as crianças haviam sido pego no meio do caos. Mas ele responde que sobreviveram, por pouco. Do outro lado, Victor fala sobre as mensagens incendiárias de Mikhail, sobre como a loucura lá fora crescera ainda mais e ambos concordam que nada estava normal. Logan confessa que ainda não sabia se expor a verdade tão cedo tinha sido a jogada certa, mas Victor rebate que ele sempre foi um lobo solitário e que, apesar disso, conseguiu o que precisava. Rosovic morto, a cabeça arrancada com a lâmina que ele próprio entregara. Só que o golpe teve consequências. Mikhail, agora, parecia saborear a vitória pública, transformando a humilhação dos Rasputin num espetáculo. Eles foram feitos de tolos, fracos, e o próprio país começava a se voltar contra eles. Tudo pelas mãos do irmão que havia fugido de seu controle. E enquanto Victor avisa, quase num rosnado, que eles não vão deixar isso barato, a câmera invisível recua para os aliados de Logan, estudando mapas ao sol poente. A conversa entre Logan e Victor começava a perder o tom prático de guerra e afunda em algo mais denso, mais íntimo, enquanto Victor lembra que Mikhail conhecia os irmãos melhor do que qualquer forasteiro jamais conheceria. Logan, porém, interrompia com a certeza amarga. Ele tá ficando descuidado, deixando rastros, sinais, e isso não era bom. O mutante admitia que não confiava mais em lugar nenhum, nem mesmo naquele esconderijo. Dizia que precisavam continuar se movendo, porque não havia como saber o que a República já sabia sobre eles. Quando Victor questionava se Logan achava que havia um traidor entre eles, a resposta vinha fragmentada, inquieta. Eu não sei o que pensar. Logo depois, com a respiração começando a quebrar, Logan confessava o que realmente o assombrava. O medo de que tivessem tirado coisas de sua mente, memórias, nomes, rostos, ou que tivessem vasculhado a cabeça de outra pessoa e seguido esse rastro até eles. De repente, Logan ergue o rosto. Farejou algo, como se algo muito mais profundo que a guerra estivesse lentamente retornando à superfície. O céu se rasga com um estrondo abrasador quando o portal de magia se desfaz e um clarão é cuspido no alto, atraindo olhares assustados antes mesmo que qualquer um compreenda o que está chegando. Logan ergue o rosto, o instinto rugindo mais alto que o pensamento. Enquanto os outros recuam com espanto, o que diabos é aquilo? Então um jato corta o ar como uma sentença de morte, revelando, presa à fuselagem, a terrível arma psíquica destinada a destruir tudo que tocarem. Bomba! Rosnou Logan, a palavra saindo como um aviso e uma maldição ao mesmo tempo. Naquele instante, ele dispara em direção aos outros, a urgência queimando na voz. Eles sabem que estamos aqui. Eles têm uma bomba! Evacuar! Evacuar! Assim que Logan vê o jato despencando em direção à base, ele parte sem hesitar até o gigante metálico ao seu lado, chamando-o no tom rápido. Rei, número 1! Antes de exigir que o levantasse imediatamente para o alto, agora, porque não havia mais tempo para discursos ou planos. A confusão se espalha entre os aliados enquanto Turgenev tenta entender o que Wolverine está fazendo, mas a resposta vem carregada de urgência crua. Não há tempo. Ele precisa tentar impedir a bomba, e os outros devem evacuar caso ele falhe. Um rosnado de irritação escapa do líder ao perceber que não há como pará-lo, e logo ele mesmo assume o comando, berrando para todos se afastarem do prédio, para correrem como se a terra estivesse prestes a desabar. Evacuar! Evacuar! Enquanto o titã metálico fecha a mão ao redor de Logan e se prepara para lançá-lo aos céus, Wolverine prende a respiração,
ajustando a postura como um soldado prestes a saltar de um precipício em chamas. Tudo certo, murmura o colosso mecânico antes de impulsioná-lo para dentro do jato em queda. Lá dentro, Logan luta contra o assento e os sistemas danificados, batendo nas laterais como quem tenta acordar um monstro adormecido. Voa, sua lata velha, voa! Lá fora, o gigante se projeta com um salto que estilhaça o chão, empurrando o jato para cima com toda a força que o resta. O gigante metálico se lança pelos céus como um projétil vivo, rompendo o vento enquanto mira o jato inimigo que tenta se afastar com a cerebomba ainda presa ao casco. Lá dentro, o piloto consegue reagir antes que o colosso alcance a aeronave. O jato gira e passa. Wolverine lá dentro sente cada vibração, como se o próprio ar estivesse se partindo ao meio. Um som rouco escapa dele enquanto se prende ao assento. Enquanto o caos se espalhava pela base, Mikhail surgia como um general incendiado pela urgência, empurrando todos para os caminhões e gritando para que corressem sem olhar para trás. Mas Gambit logo percebia o problema. Os veículos estavam abarrotados de munição, sem espaço nem para metade das pessoas. A resposta de Mikhail vinha como um golpe. Faça espaço, Gambit. E em seguida, com a fúria de quem carrega o peso de uma possível aniquilação, agarrava o Kanjum pela gola, repetindo com a voz quebrada pelo desespero o que ele precisava, de qualquer jeito, fazer espaço. Gambit hesitava, engolindo seco antes de admitir que talvez conseguisse. Com a cerebomba pulsando no jato como um coração prestes a detonar, o gigante da oposição se lança de novo aos céus, determinado a impedir que o jato inimigo volte para completar o ataque. Vem comigo, vamos pegá-los! Ruge ele para si mesmo, enquanto dispara como um míssil vivo atrás do caça que acelera para longe. No interior da cabine, o piloto recebe a ordem fria. Alvo travado, autorizado a engajar. E a aeronave mergulha, cuspindo fogo e velocidade na direção dos sobreviventes, que tentam embarcar nos caminhões. A urgência toma conta de todos. Asas se abrem, braços carregam caixas, e um único comando ressoa no ar quente. Rápido! E entre a fuga desesperada no solo e a perseguição frenética no céu, o destino de cada um pendura-se num fio tênue, prestes a se partir sob o brilho mortal do sol poente. Enquanto o piloto inimigo confirma o comando com um seco copiado. Lá embaixo, os rebeldes lutam para erguer os feridos nos caminhões, com Gambit tentando acalmar um deles, dizendo: Alonso, Pistache, sobe logo, você vai ficar bem, mesmo que o pânico no ar diga o contrário. No céu, o colosso metálico estende a mão na direção do jato, tentando impedir que a cerebomba seja liberada. Mas já é tarde. O compartimento abre como uma sentença e a arma psíquica despenca, girando, exposta, faminta, descendo exatamente para onde a oposição está. O soldado no caça acelera para longe, deixando a morte cair atrás de si, enquanto Wolverine avista o brilho da cápsula, revelando o cérebro pulsante em seu interior. O horror o atinge antes mesmo do impacto, arrancando dele um grito brutal. Não! Como se a própria alma tentasse segurar o inevitável nas mãos. Logan despenca do céu como um fragmento de guerra abandonado pelos deuses, como se ainda pudesse fazer algo. A cerebomba cai junto dele, fria, redonda, pulsante, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo, cada vez mais próxima do solo e da destruição que carrega. A luz dourada do céu tinge tudo de um brilho quase sereno, cruel demais para combinar com o terror que cresce nos olhos do mutante. No instante em que a cerebomba libera sua fúria psíquica, um clarão vivo se espalha pelo mundo como uma onda de lembranças arrancadas à força, atravessando a resistência inteira com a precisão de uma lâmina invisível. Em meio ao caos que consome o ar, cada rosto se contorce diante de memórias enterradas, traumas esquecidos e amores perdidos. A energia se derrama como um mar negro que se abre em espirais ao redor deles, puxando confissões, dores e segredos nunca ditos. Quando a luz desaparece, o mundo retorna apenas como poeira, sangue e silêncio. Um silêncio pesado, cruel, que parece esmagar o próprio ar. Logan emerge da cratera cambaleante, arfando, o corpo dilacerado pelo impacto, mas vivo, o único que sobrou.
Ele ergue o rosto e vê ao redor não apenas destruição, mas corpos, amigos, família de guerra espalhada, como se o tempo tivesse decidido parar ali. Um sussurro rouco escapa dele. Não. Primeiro como incredulidade, depois como súplica, enquanto avança entre os escombros. E quando encontra um dos sobreviventes agonizando, repetindo: Não, não, como quem tenta negar o que os olhos já confirmaram. No coração da devastação, Logan finalmente encontra aquilo que mais temia: os corpos dos seus amigos, irmãos de batalha, pessoas que confiaram nele até o fim, agora inertes, mutilados, pesados demais para caber nos braços de qualquer homem, até mesmo os dele. Ele cai de joelho entre eles, o sangue quente escorrendo pelos próprios dedos, enquanto tenta erguer cada rosto, como se ainda houvesse tempo de chamar de volta o que já se foi. No outro extremo da tragédia, longe da poeira que ainda assenta sobre os mortos, os responsáveis pela carnificina celebram a frieza do cálculo. O relatório chega com a precisão de um veredito. Foi um impacto direto, líder. A oposição não existe mais. E as palavras fazem Colossus reclinar-se satisfeito, repetindo que aquilo era muito, muito bom. A cientista sugere transformar outros espécimes em armamentos semelhantes, enquanto os soldados observam em silêncio, cientes de que nada daquilo é guerra, é extermínio. Mas Eliana, à beira da janela, enxerga além da vitória imediata. Ela afirma que sim, a oposição pode estar morta, porém a infecção se espalhou, plantada no mundo como fagulhas que eles não conseguem mais controlar. E num sussurro que congela até o ar, admite que suas crianças no limbo estão famintas. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ultimate Wolverine, edição número 11. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!